Você está vivendo para o agora ou você está se preparando para a eternidade? No estudo de hoje, nós vamos refletir acerca da nossa fé, no que ela está baseada, no que ela está fundamentada e a importância de nós estarmos preparados para o que nós vamos viver na eternidade. O estudo de hoje vai nos trazer um alinhamento do nosso espírito, da nossa fé, da nossa esperança. Olá, querido irmão e irmã, a paz do Senhor, muito bem-vindo ao programa Palavras da Verdade. Hoje encerraremos a série de estudos que nós estamos tratando aqui semanalmente sobre o tema geral Corpo, Alma e Espírito. E esse tema está sendo tratado pela Escola Bíblica Dominical em todas as classes de adultos no Brasil inteiro. Hoje nós encerraremos esse estudo sobre o tema de hoje, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Por isso fiz a pergunta inicial a você: como você tem vivido? Está vivendo para o hoje, para o agora, ou está vivendo hoje, preparando-se para a eternidade? Hoje um tema maravilhoso, e quando a gente vai estudar aqui a palavra do Senhor juntamente com você, você está muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, não deixe de curtir, de compartilhar, muito importante a sua participação com esse propósito, com esse objetivo. Nós estaremos então alcançando mais pessoas que precisam e que gostam da palavra de Deus, que é o objetivo nosso aqui, o único e exclusivo, a palavra do Senhor. O tema de hoje: preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O texto áureo está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, e no versículo 20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática nos diz que na vinda de Jesus, nosso corpo abatido, ele será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral habitaremos para sempre com ele no céu. O texto base da lição de hoje nós encontramos em duas cartas. A primeira porção do texto bíblico está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14, e também na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. E nós vamos observar e vamos estudar no estudo de hoje que o Evangelho nos traz uma boa notícia. A notícia é que Cristo, ele não veio apenas resgatar o homem, mas também ele veio operar uma redenção completa, integral. O Senhor, ele perdoa o espírito, restaura a alma e também, no tempo determinado, ele promete glorificação do corpo. Nós vamos estudar hoje e ver que isso é importante porque vai nos levar a refletir sobre a forma como nós vivemos hoje. Vamos perceber que a salvação não é apenas um evento passado, mas é um processo em andamento, é uma trajetória que o crente passa a viver a partir de aceitar a Cristo, e que o clímax desta salvação adquirida em Cristo nós viveremos quando da glorificação prometida por Jesus Cristo na sua palavra. Para comentar a lição de hoje, mais uma vez, professor e presbítero Jair Cardoso. Irmão Jair, hoje nós encerramos essa série, uma série que foi maravilhosa, onde nós estudamos sobre a constituição do ser humano, apresentado pela Bíblia Sagrada, corpo, alma, espírito, espírito, alma e corpo, onde nós estudamos, aprendemos sobre como somos constituídos, e isso nos leva a uma melhor definição de como devemos nos relacionar com Deus, conosco e também com o nosso semelhante. E hoje nós vamos ver aqui sobre essa necessidade de preparação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito para a eternidade. O próprio apóstolo Paulo vai falar que a nossa vida, a nossa santificação, ela é um ato contínuo, um ato progressivo, que nós ainda estamos nesse processo. Um tema maravilhoso para nós encerrarmos, irmão Jair, essas lições, essas 13 lições. Vamos falar daquilo que é a nossa esperança, a vida eterna com Cristo. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre o tema de hoje? Bem-vindo, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, todos sejam muito bem-vindos. E nós somos gratos ao nosso Deus por essa maravilhosa oportunidade dessa jornada de estudos nesse trimestre, em que nós podemos ter um aprofundamento no conhecimento do ser humano, do homem, da constituição do homem, esse estudo acerca do homem, a obra-prima da criação de Deus. E, através desse estudo, nós podemos adentrar e conhecer as verdades e a vontade de Deus para o nosso ser,
para o ser humano em sua constituição integral, corpo, alma e espírito. E hoje, então, concluindo essa série de estudos que nós estamos executando e concluindo hoje, nós vamos, então, nessa lição, enfatizar esse propósito de Deus nessa preparação do corpo, da alma para a eternidade, corpo, alma e espírito para a eternidade. E essa preparação, ela tem a ver com a santificação. Separar para Deus tudo aquilo que Deus deseja de nós, essa santificação progressiva e voltando para quê? Com foco no quê? Foco na eternidade. Foco nas doutrinas bíblicas que nos apontam para o porvir, para a escatologia bíblica. Então será uma lição em que nós vamos aprofundar esse conhecimento e que nós precisamos estar constantemente preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo, e nesse ambiente será então a igreja, será o ser humano, será glorificado, e vai ser uma grande bênção esse estudo, e mais uma vez você é convidado a estar conosco para aprofundar esse estudo. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, hoje então estudando o tema Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. A gente sabe que a eternidade, ela não apenas começa depois da morte, mas ela começa da forma como nós vivemos o agora. E a santificação, ela não é algo que o Senhor e a palavra do Senhor nos apresentam como um fardo, mas a santificação, ela é o processo de aprimoramento, de preparação para o encontro com aquele que nos salvou da vida pregressa, da vida de pecado, da vida de afastamento de Deus. E aí nós temos essa realidade apresentada e surge para nós, então, uma questão: como manter viva esta esperança num mundo em que nós somos incentivados constantemente a viver uma vida olhando apenas para o presente? Nós temos esse desafio, irmão Jair, de olhar e ver como preservar o coração, como nós podemos alinhar a nossa mente, através do nosso corpo, conduzirmos-nos de forma a sermos, evitar as distrações e as seduções deste mundo. Para isso, irmão Jair, tópico primeiro, fala sobre preservando a esperança escatológica, uma visão sobre a questão daquilo que o Senhor nos promete, olhar para a frente e não perder o alvo. O que nós podemos comentar nesse tópico, irmão Jair? Então, nós precisamos entender e estudar a respeito da preservação da esperança no porvir, a esperança na eternidade. E com isso, é necessário manter o foco no céu, manter o alvo nessa visão celestial, no alvo celestial, no alvo que é estar na eternidade com Deus. E um dos fatores essenciais para a preservação dessa vida é a santificação integral. Para a santificação integral é exatamente essa esperança no porvir, esperança na vinda de Jesus, esperança na eternidade com Deus. Nós temos na Bíblia Sagrada muitos textos bíblicos que relacionam a santidade com a volta do Senhor Jesus Cristo, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, de modo que o cristão precisa saber da necessidade de viver em santidade aqui nessa peregrinação, enquanto nós estamos nessa caminhada em direção aos céus. Então, nós vemos o escritor aos Hebreus, ele nos recomenda, no capítulo de número 12, como viver essa prática. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, um versículo da palavra do Senhor, enfático em relação a isso, de que para manter essa visão celestial é necessário, esse alvo celestial é necessário manter a santidade. E muitas coisas, muitos inimigos se levantam para nos tirar o foco dessa visão celestial, desse alvo celestial. E o primeiro inimigo que a Bíblia apresenta é exatamente o inimigo das nossas almas. A Bíblia ela vai lá em Gênesis, no capítulo de número 3, e nos mostra o exemplo, como é que Satanás age. Agiu no começo e continua agindo até hoje, da mesma forma.
ele repete sempre a mesma estratégia que ele adotou lá no Jardim do Éden com Eva. Ele vai buscar confundir a mente de cada um de nós e, dessa forma, desviar dessa perspectiva que Deus estabeleceu para o homem, que é viver eternamente com ele, com Deus. Nós vemos que nós precisamos manter o foco, manter o alvo, e o pecado é exatamente isso, é errar o alvo, é desviar o foco, é desviar a atenção, é tirar a esperança. E Cristo, ele vem estabelecer na nossa vida em relação a Deus essa correção do alvo. Ele vem nos retornar, Cristo nos recoloca em sintonia com esse propósito celestial, com esse propósito eterno que Deus estabeleceu para o convívio do ser humano. Então nós precisamos, para preservar essa esperança do porvir, nós precisamos entender que o alvo é o céu e que existem inimigos que trabalham contra essa perspectiva, e o inimigo principal que nós vimos até agora é o próprio inimigo das nossas almas, Satanás. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele encontra, durante seu ministério terreno, ele encontra oposição, ele encontra terríveis oposições nesse seu ministério, e começa pelas próprias tentações de Satanás, do diabo. A Bíblia fala exatamente tentações do diabo, que na maneira dele agir, ele tentava mudar o propósito de Jesus Cristo, do Messias aqui na Terra, que é um propósito de conduzir aos céus, de trazer a salvação. Satanás, ele tenta confundir, tentar Jesus Cristo para que ele venha a confinar Jesus naqueles limites de conquistas terrenas, dizendo: se me adorares, tudo que tu está vendo será teu. Então, Satanás, ele apresenta uma terrível oposição ao ministério de Jesus Cristo, e ele continua trabalhando, tentando mudar o nosso pensamento, tentando mudar o pensamento das pessoas, tentando dizer que não existe céu, não existe inferno, que tudo isso é invenção. Mas a Bíblia, ela fala a verdade. Jesus Cristo, ele fala a verdade, e essa perspectiva escatológica do que nós iremos passar, do que nós iremos viver, além dessa peregrinação que nós estamos andando e cumprindo aqui na Terra, na nossa vida. Falando ainda sobre o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, o próprio Pilatos, ele vai falar com Jesus Cristo, e Jesus responde para Pilatos, mostrando que o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus, não é um reino material, não é um reino terreno, não é um reino militar. Um reino de Deus, ele não pertence, não é deste mundo, não é deste século, é um reino espiritual. E a Bíblia, ela vai nos apresentar ainda no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, um homem chamado por Deus para trazer ensinamentos para nossos dias no Novo Testamento, e nós vemos que o apóstolo Paulo, ele trava muitos e grandes combates com adversários, com opositores ao seu ministério, que tentavam fazer com que ele reduzisse o evangelho às questões temporais, às questões terrenas, às questões materiais. E Paulo, falando aos coríntios, que adverte aos coríntios, e também Jesus Cristo vai também falar, não aos coríntios, mas assim aos saduceus, no episódio em que os saduceus vêm falar com Jesus Cristo acerca de uma mulher que casou, segundo a lei de Moisés, casou com 7 irmãos e não teve nenhum filho, ou seja, o primeiro casamento, o marido morreu, ela casou com outro irmão, segundo a lei de Moisés, não teve filho, e assim sucessivamente ocorreu até o sétimo irmão, e não teve descendentes. E no céu? E na ressurreição, como é que vai ficar? E Jesus respondeu: na ressurreição vão ser como anjos no céu, não se casam e não se dão em casamento. Então perguntaram, os saduceus vieram com essa pergunta capciosa para cima de Jesus, e agora que Paulo, falando aos coríntios, esse mesmo tema retorna. Os coríntios, eles que não criam, não acreditavam na ressurreição dos corpos, dos mortos, era um engano, e que limitaria a eficácia da fé cristã a essa vida finita, a essa vida temporal. E
Paulo, falando aos Coríntios, ele deixa bem claro: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós vemos aqui que tem oposição a essa visão celestial, houve com Jesus Cristo, houve com o apóstolo Paulo, continua acontecendo nos nossos dias, e Paulo ainda continua escrevendo as suas epístolas agora aos Filipenses. Paulo vai combater aqueles que pensavam somente nas coisas terrenas. Paulo, falando aos Filipenses, ele vai dizer assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles, com letra minúscula, o Deus com letra minúscula, é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos que só pensam nas coisas terrenas. Esses, Paulo declara, fala abertamente, eram inimigos da cruz de Cristo. Por isso, Paulo proclama, diante de toda essa questão, ele declara: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, o apóstolo Paulo, mostrando que a nossa cidade está no céu, cidade é o lugar de habitação, cidade é o lugar em que vai haver o relacionamento com Deus, mais efetivamente, pessoalmente. Então, que de lá nós esperamos o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo na sua volta, e que nós teremos esse corpo abatido, esse corpo material transformado, que será glorificado, e a Bíblia mostra como isso vai ocorrer, exatamente como aquilo que ocorreu com o Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. Ele teve o seu corpo glorificado, ele teve o corpo de uma maneira já celestial, e assim é que nós seremos. Então, há muitos ensinos na Bíblia que nos mostram que existem, sim, inimigos da cruz de Cristo, que existe oposição à visão celestial, mas nós precisamos preservar a nossa visão no alvo, que é o céu. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Estamos estudando hoje, então, sobre preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Tópico 1, preservando a esperança escatológica. E aí nós precisamos aqui, irmão Jair, também comentar sobre aquilo que faz parte da vida do ser humano, que é a santificação. A santificação, quando a gente olha na Bíblia, a santificação ela não é algo que nasce de uma questão religiosa, como muitas pessoas relacionam santificação como um sistema religioso, mas a gente percebe que, biblicamente, a santificação ela nasce a partir de um amor intenso que o ser humano tem por Deus. E isso a Bíblia nos apresenta, Jesus mesmo fala sobre isso, quando ele fala do primeiro mandamento. Ele vem reforçar o primeiro mandamento, que é amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todas as forças, de todo o teu entendimento. Jesus fala isso, e ele mostra ali que esse amor ele não é um amor superficial, emocional, mas é um amor que traz uma relação, ele é um amor relacional, que traz intenções, ele é um amor intencional, e também é um amor transformador. E aí nós percebemos que o ser humano só vai encontrar sentido na sua vida quando ele decidir viver para agradar a Deus, aquele que é o único Deus. Fora dessa vida aqui na terra, de buscar agradar a Deus, tudo se torna em vão, tudo se torna vazio, embora muitas vezes pareça que esteja vivendo uma vida de sucesso. Quando a gente olha Enoque, a Bíblia apresenta Enoque não como um homem de grande destaque, de grandes discursos, de alguém que... A gente não tem o relato das falas de Enoque, mas a Bíblia destaca Enoque como alguém que andou com Deus, né? E a vida dele foi marcada, foi caracterizada por essa comunhão profunda com Deus, ao ponto de ser tão grande essa comunhão que o Senhor toma Enoque para si. Isso nos ensina que
o alvo da nossa vida não tem a ver com impressionar pessoas. Não é que a gente não tem os feitos dele, mas o que se sabe é, andou com Deus. A comunhão dele foi tão íntima com Deus. E aí, assim é a vida cristã. Nós não devemos nos preocupar em agradar pessoas, mas a agradar a Deus. E esse desejo de querer andar com Deus, de agradar a Deus, não pode nascer a partir de um pensamento humano ou de uma questão carnal. Mas ela vai ser gerada no ser humano, já estudamos na lição passada, da obra do Espírito Santo na nossa vida, que nós passamos a viver uma vida que vai agradar a Deus. E isso é um processo de desenvolvimento, de crescimento, e a Bíblia apresenta isso nos escritos do apóstolo Paulo. E quando a gente olha Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz ali, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse é o ponto máximo da vida do ser humano, da caminhada do ser humano com Deus, é de ver ao Senhor, né? E o apóstolo Paulo, ele também vai falar essa mesma verdade, quando o apóstolo Pedro vai falar sobre isso, quando ele fala acerca da sua segunda carta, capítulo 3, versículo 11 a 14, onde fala ali sobre esperar a vinda do Senhor Jesus. Essa expectativa, ela não é essa espera, esse aguardo da vinda de Jesus, não é algo que fica na passividade, mas é algo ativo, pois o ser humano, o crente aguarda esta vinda de Jesus em vigilância e com grande expectativa. E aí, como o irmão Jair mencionou, nesse alvo que nós temos, surgem na nossa caminhada, que é o céu, na nossa caminhada surgem então as oposições a essa visão celestial, e a gente percebe que muitas vezes não são pecados evidentes que trazem esse perigo para nós. E aí nós vamos perceber que o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele fala acerca de deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Esses embaraços aqui são coisas que impedem o crente de avançar na direção dos céus. E essas questões de embaraço muitas vezes são coisas sutis, não são pecados gravíssimos, mas são coisas que aparentemente às vezes não trazem um perigo, são inofensivas. Como, por exemplo, algumas pequenas escolhas que muitas vezes podem atrapalhar. O escritor diz: deixem de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Isso exige de cada um de nós que tenhamos discernimento da nossa vida com Cristo. E como que nós temos o discernimento se daquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus ou não? É a partir da palavra de Deus, é a partir do estudo, a partir de uma vida de comunhão, na oração, na consagração, na palavra, o Espírito Santo vem e trabalha. Porque afinal de contas, só o Espírito Santo é que pode nos guiar para termos uma iluminação clara, segura daquilo que nós estamos fazendo que agrada ao Senhor ou não. É só Ele que pode nos capacitar a dizer não, quando muitas vezes o que nós estamos fazendo ou estamos com intenção de fazer nos parece ser bom, mas que no final você vai perceber, a partir da iluminação do Espírito Santo, que aquilo não vinha de Deus e não era o que Deus tinha para a nossa vida. Então é importante nós sabermos que nós estamos rumo ao céu, mas temos diversas oposições. O irmão Jair aqui trouxe diversas oposições, trouxe relatos bíblicos daquilo que se apresenta para tentar desconstruir, destruir a nossa visão celestial. Mas também precisamos ter cuidado com as pequenas coisas. Existem traduções com relação ao capítulo 12, irmão Jair, versículo 1 de Hebreus, que fala acerca do embaraço, tudo o que nos atrapalha ou todo o peso que nos torna vagarosos. Quantas pessoas que hoje estão em um nível de espiritualidade, em um nível de comunhão com Deus, mas já deveriam estar em outro nível, porque muitas vezes são os embaraços. Às vezes você olha e você não vê um pecado, né?
Deus não, mas os embaraços, as questões sutis, os velhos hábitos, algumas questões aparentemente inofensivas, que não são pecados gritantes, mas que impedem o desenvolvimento, o crescimento, atingir aquilo que o Senhor já... Programa Palavras da Verdade. Bom, diante do que nós estudamos no tópico 1, surge uma pergunta que nós devemos nos fazer, irmão Jair, que é: o que é que tem enfraquecido a esperança escatológica, como vimos no tópico 1, nos nossos dias? Além do pecado, além dos embaraços pessoais, será que existem sistemas, será que existem alguma coisa que tentam esvaziar a cruz de Cristo e também trazer secularização para a fé cristã? Irmão Jair, é isso que nós precisamos apresentar no tópico 2, sobre os perigos das teologias, ou melhor, perigos de teologias modernas. O que nós podemos comentar nesse tópico na continuação desse tema de hoje, irmão Jair? São muitos desafios que tentam nos tirar da visão celestial. Nós vimos no tópico anterior vários embaraços que podem surgir, que o irmão Alex comentou, mas também falei do inimigo, o inimigo das nossas almas, que ele é o primeiro que tenta mudar os nossos pensamentos e trazer até uma visão distorcida da Bíblia, mostrando para muitas pessoas e trazendo para muitas pessoas que não existe céu, não existe inferno, enfim, indo contra a palavra do Senhor. E nós estamos falando aqui nessa lição de como preservar o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então a gente está falando da integralidade do ser humano, dessa integralidade que vai passar para a eternidade, e nessa visão, tentando ofuscar ainda essa visão celestial, um outro inimigo que se levanta contra essa visão é a prática de um cristianismo que o irmão Alex falou aqui, um cristianismo secularizado, ou seja, o mundanismo, um sistema pecaminoso que se mistura com o cristianismo e traz interpretações erradas, vivências erradas, práticas erradas. Então nós vivemos constantemente esse perigo de estar exercendo um cristianismo secular, um cristianismo mundano. E como é que ele se aplica? Como é que ele se demonstra? Quando ele é reduzido a práticas que não são bíblicas, onde ele é reduzido a pautas e militâncias ideológicas, quando ele é reduzido a questões sociais, questões econômicas, questões políticas, questões culturais, e são enfrentadas essas pautas, reduzidas a isso, e enfrentados por esforço meramente humano, e mostrando, tentando trazer para a arena pública aquilo que é espiritual. É bem verdade que nós aqui na Terra, nós somos cidadãos do céu e cidadãos também da nossa cidade, do nosso país. Nós temos que exercer as nossas obrigações e deveres como cidadão na nossa nação, mas nós não podemos esquecer que a nossa visão ela é celestial, e a vontade de Jesus Cristo é que nós permanecemos, sim, na arena espiritual. Por que a gente fala de corpo, alma e espírito em preservar? Porque se nós cuidarmos da área espiritual, vai ter reflexo no nosso corpo físico, vai ter reflexo na nossa alma. Se nós cuidarmos do nosso corpo, vai ter reflexo também, tanto em alma quanto espírito. Então, enquanto o cristianismo secularizado, ele vai adentrar na igreja, quanto mais ele estiver presente, menos poder existe dentro da igreja, mesmo menos poder de Deus. E Jesus, ele espera que nós conservemos entre nós os verdadeiros sinais que ele disse lá em Marcos 16, a partir do versículo de número 15. Sinais ali que vão seguir aqueles que crerem em Jesus Cristo. A libertação, a expulsão de demônios, a cura tanto para a alma quanto para o corpo físico, o falar em novas línguas e ver as maravilhas, os prodígios e sinais de Deus. Então, esse é um perigo de teologias modernas
que se adentram dentro do cristianismo, que há dentro do cristianismo nos dias atuais. Trazem esse mundanismo para dentro do cristianismo, trazem a secularização para dentro do cristianismo. Mas, olhando esse aspecto, não é só o mundanismo não, que vem tirar essa perspectiva, tentar tirar essa perspectiva espiritual do homem, do cristão. Existe ainda também, dentro do cristianismo moderno, um risco, um sério risco de ser marcado, de ser praticado, falar uma coisa e praticar outra. Ser marcado muito mais por discursos do que por prática. Então, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que nós temos que praticar, colocar em prática e as pessoas verem isso em nós. E com isso, nos dias atuais, com essa bênção que é para nós os meios de comunicação, internet e rádio, televisão, as redes sociais, tudo isso são bênçãos de Deus para nossas vidas. Nós temos muitas vozes ditas cristãs anunciando e trazendo muitas vezes criticando a palavra de Deus, criticando, ignorando os fundamentos da sã doutrina, e a vontade de Deus é que o cristão, ele continue, ele permaneça crendo, ele permaneça não somente crendo e anunciando a palavra de Deus, mas ele permaneça praticando o evangelho que é simples, o evangelho que é de uma forma direta. Ele é simples, ele é integral e ele é poderoso. E a mensagem é ainda: Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus brevemente voltará. E quando se perde esse senso da volta de Jesus, que nós estamos falando aqui de uma visão escatológica, de uma visão celestial, em que a volta de Jesus Cristo ela é o centro de tudo isso, compromete-se até mesmo o valor da santificação. Então, falei até agora aqui de um cristianismo secularizado, que vem de fora. Falei do perigo interno de anunciar, de pregar, mas não viver aquilo que a palavra está dizendo. Então, um cristianismo marcado mais por discurso do que pela prática. Mas também existem algumas outras teologias modernas que são perigosas para a visão do porvir, a visão celestial. Nós vemos que, ao longo da história do cristianismo, muitos ventos teológicos sopraram, vieram e se foram. Nós vemos aqui citar rapidamente a teologia da prosperidade, uma das mais recentes, que já não causa mais tanto impacto quanto causou quando ela surgiu. Por quê? Porque ela trabalhou de uma forma em que reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas, a consequência é frustrações. Quantas pessoas, a Bíblia se cumprindo, Jesus ensinando, dizendo que importa o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Pessoas que têm prosperidade financeira, mas que muitas vezes todo aquele dinheiro que possui, ela não pode se alimentar porque faz mal. Muitas vezes pessoas são ricas, milionárias, muito dinheiro, mas tem que estar se alimentando por sonda. Então não usufruem daquele benefício que a riqueza traria para ela. Então, essa esperança, reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas, ela vai trazer, sim, frustrações. E traz uma visão meramente existencial, terrena, mundana, que vai passar, porque nós temos que olhar para o porvir. Nós temos que olhar para a eternidade, para os ensinos de Jesus, para os ensinos da volta do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele falando aos crentes lá em Corinto, na igreja de Corinto, que esses crentes que negavam o caráter escatológico, o caráter da vida do Senhor Jesus Cristo, o caráter da eternidade da vida, esse caráter da fé cristã, Paulo, ele não poupou essas pessoas, ele chamou eles de bestas feras. E ele disse assim para eles lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É uma filosofia, irmão Alex, que é falado hoje em dia, deixa a vida me levar, vamos viver hoje, vamos comer, vamos fazer festa, vamos curtir a vida.
Vamos aproveitar a vida porque a vida é curta. Né? As pessoas falam assim, mas nós temos que lembrar que o ser humano ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E essa imagem significa vida eterna. A partir da concepção, lá no ventre materno, ali inicia a eternidade do ser humano. Nessa caminhada em que nós estamos peregrinando nessa vida, é o momento de nós fazer a escolha. De nós escolhermos aonde nós vamos passar a eternidade. Se é na presença de Deus ou não. Se é na presença de Jesus Cristo ou não. Então Paulo, ele enfatiza aos crentes lá em Corinto, e essa palavra vem para nós hoje. Vamos comer agora, virada de ano, festas, que nós estamos fazendo, comemos, bebemos, porque amanhã morreremos. E onde está? Onde está nosso pensamento? Na escatologia, na vinda do Senhor Jesus Cristo, na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma questão mais materialista, que é uma teologia moderna, que ataca hoje. Assim como ventos, ao longo da história do cristianismo, elas se repetem, outros permanecem e continuam, que nem nós vemos assim, a cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista e a amilenista, que não acredita, não crê no arrebatamento da igreja, não crê nesse mandamento bíblico, nessa doutrina bíblica, e também não crê no milênio literal. E enfatiza, sim, o engajamento político e cultural, social, focando na redenção do ser humano, nas práticas, não mostrando o pecado individualizado, mas mostrando sim que a culpa do ser humano, do pecado, é assim a sociedade que gera o ambiente em que o pecado vai ser cometido, então o pecado não é individualizado. E não foca na proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. E a palavra de Deus, ela nos ensina que a pregação bíblica ainda é a mesma. E a pregação é: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, no tópico 2º, estudando sobre os perigos de teologias modernas, tópico ponto 1, falando sobre um cristianismo secularizado. A Bíblia, ela deixa bem clara o nível de espiritualidade que se encontraria nos últimos dias. O próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, ele faz uma pergunta. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E essa pergunta de Jesus também é desenvolvida o pensamento do apóstolo Paulo, quando ele, escrevendo a Timóteo, ele vai falar que os últimos dias seriam tempos trabalhosos. Ele vai dizer lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 1 a 4, que esses tempos trabalhosos dos últimos dias seriam marcados por pessoas que seriam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E o que o apóstolo Paulo nos apresenta é que isso aqui não significa uma perseguição externa para o esfriamento, mas uma perda gradual aqui do fervor espiritual que vai ser vivenciada pela igreja, pelos salvos em Cristo. Quando Jesus compara os últimos dias, os dias que antecedem a sua volta, ele comparou aos dias de Noé e aos dias de Ló. E aí é importante a gente notar que é algo extremamente importante as práticas que foram citadas por Jesus na comparação. Ele falava: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, o que não eram práticas pecaminosas em si, mas o problema estava no fato de que todas essas atividades acabavam ocupando completamente, totalmente o coração daquelas pessoas, e elas faziam o quê? Expulsavam Deus do centro da sua vida. E nós sabemos, o Jair acabou de mencionar sobre o porquê do ser humano foi criado para servir e adorar ao Senhor. Então nós percebemos que essas práticas da vida cotidiana não eram um erro em si, mas o fato de que
tomavam o centro das suas vidas ao ponto de Deus ser extinto, ser expulso delas. E Jesus disse, e não perceberam até o dia que veio o dilúvio. Isso mostra como as pessoas nos dias de Noé estavam absorvidas, envolvidas por aqueles desejos de satisfação das suas vidas, enquanto nós vemos o paralelo, o contraste na vida de Noé. Noé, por sua vez, ele está vivendo radicalmente, completamente diferente daquele povo. Por quê? Porque ele vai abrir mão de tudo para viver e cumprir a ordem que Deus havia dado para ele. E aí a gente percebe que o secularismo espiritual produz exatamente o que se viveu nos dias de Noé. Produz uma insensibilidade. As pessoas já não percebem mais o quão envolvidas elas estão aqui nessa terra, esquecendo-se do céu. Elas já não percebem também e também não têm capacidade mais de discernir e de observar o agir de Deus. E aí nós somos desafiados para não cair nesta armadilha a termos um caminho. E o caminho é nós nos apegarmos de forma total, integral à palavra de Deus e não pegar a palavra de Deus apenas para que a gente possa adaptar ela aos nossos interesses, porque existe hoje muito, irmão Jair, essa ideia do evangelho secularizado, do cristianismo secularizado, onde as pessoas utilizam-se da Bíblia só nas partes que lhes convém, nas partes que lhes interessam. Mas nós precisamos fazer o quê? Nos submetermos completamente à Escritura Sagrada. E o secularismo, ele dá o seu start quando a Bíblia deixa de ser a autoridade e passa a ser apenas uma referência opcional. Um exemplo é quando a opinião dos homens, a opinião de uma liderança, reflete, influencia mais do que a palavra do Senhor fala. Quando a fala de um líder, ela é mais importante do que o que a Bíblia diz. O líder fala, apresenta seu ideal, sua ideia, seu propósito, e esquece-se de que o que deve nortear e que deve dar o start é a palavra de Deus. E aí nós percebemos que nós precisamos, para vivermos uma vida de preservação, de envolvimento nesse secularismo que toma conta dos últimos dias, é nos apegarmos à palavra de Deus. Diante então, irmão Jair, desses perigos que nós vemos de teologias modernas, onde vemos o secularismo, no cristianismo, onde nós vemos os falsos discursos, onde nós vemos a prosperidade, o existencialismo e o engajamento cultural, onde, bem lembrado aqui pelo irmão Jair, a fala do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, 32, sobre comamos e bebamos e amanhã morramos, onde o ser humano vive uma vida sem esperança, focada no prazer imediato, e o prazer imediato se torna o seu alto nível de valor, para ele é o que importa. E nós percebemos que nós vivemos esses desafios, irmão Jair, vivemos esses inimigos. Então, diante do secularismo, diante dos discursos vazios, diante dessas falsas esperanças, nós fazemos uma pergunta de como nós devemos viver enquanto nós aguardamos a Cristo. E aí no tópico 3º, irmão Jair, nós vamos ver aqui o tópico sobre conservando espírito, alma e corpo. O que nós podemos comentar nesse tópico, irmão Jair? Nós vamos olhar para o texto que Paulo escreve aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é uma carta curta, tem 5 capítulos, e nesta carta, é uma carta escatológica que Paulo escreve à igreja de Tessalônica e vai demonstrar ali nos primeiros capítulos, capítulo 1º, 2º e 3º, ele vai passar algumas doutrinas e fala sobre a vinda de Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo, trazendo a esperança à igreja. E a partir do capítulo 4, então, Paulo ele inicia uma aplicação para a igreja de como se portar diante dessas doutrinas, o que fazer. Então, no capítulo 4, ele vai estar explicando sobre o arrebatamento da igreja, questões práticas. E no capítulo 5, Paulo, então, a partir do versículo de número 12, ele vai estar
colocando aqui várias práticas que a igreja deve ser cumprida nessa caminhada, nessa peregrinação, durante essa caminhada até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E chegando no versículo 23 do capítulo 5, Paulo, então, ele conclui de uma maneira maravilhosa até. Ele conclui, no versículo 22, ele vai concluir essa aplicação da mensagem. Ele fala de uma maneira, ele adverte ali, concluindo de uma maneira enfática, dizendo: abstende-vos de toda a aparência do mal. E na sequência, no versículo 23, então, Paulo ele vai abordar a obra de Deus no processo de santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, todo o vosso espírito, toda a vossa alma, corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo, ele aponta essa integralidade do ser humano sendo uma obra de Deus para a santificação, sendo preservada, conservada, irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para essa visão celestial, essa visão escatológica. E Paulo demonstra nesse texto que, uma vez santificados, tanto os tessalonicenses quanto nós que lemos o texto hoje, nós permanecêssemos conservados em santificação, prontos para o retorno de Jesus, pronto para o arrebatamento da igreja, prontos para o encontro com o Senhor, conforme a Bíblia nos mostra que será o arrebatamento da igreja. E isso demonstra para nós essa integralidade de corpo, alma e espírito, ou aqui como Paulo coloca, espírito, alma e corpo, a consciência de que da nossa imperfeição, e que ainda habita em nós a natureza carnal. Existe ainda a natureza pecaminosa, apesar de mortificada, apesar de nós termos uma nova natureza em Cristo Jesus, uma natureza espiritual, mas a natureza carnal, ela permanece ali. E nós devemos desejar, nós devemos buscar e desejar constantemente o aperfeiçoamento em santificação, porque é um processo progressivo. Até no livro de Apocalipse, no último capítulo, ainda fala a respeito disso. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, vai dizer: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Todo momento buscar pela santificação, uma santificação completa, uma santificação no corpo, porque, como eu falei anteriormente, o corpo, o ser humano é integral, não tem como separar corpo e alma e espírito, a não ser através da morte, e depois vai ter de novo a reunião na ressurreição de Jesus Cristo, nessa integralização de novo. Na volta do Senhor Jesus Cristo haverá, então, essa integralização do ser humano de novo, corpo, alma e espírito. Então, é necessário haver uma santificação completa. O corpo, por que o corpo precisa ser santificado? Porque é o templo do Espírito Santo, conforme nós temos estudado aqui, conforme o Espírito Santo, se ele habita em nós, ele habitando em nós, ele vai interagir com o nosso espírito. Então o corpo precisa ser santificado. Os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa consciência, as nossas decisões, elas precisam ser santificadas. Ou seja, tudo isso que eu falei é a nossa alma. A nossa alma precisa ser santificada, os nossos pensamentos precisam ser purificados, os nossos desejos precisam ser purificados e também o nosso espírito ser santificado para ter esse relacionamento com o Espírito Santo que nós estudamos na lição anterior. Em tudo em nós deve ser santificado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas isso para nós é uma obra impossível. Para nós sozinho é uma obra impossível, mas nós temos o meio da graça divina que, através disso, é plenamente possível nós mantermos a santificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então, estudamos nesse tópico que para conservar alma, corpo e espírito, a integralidade do homem,
é necessário a santificação e ela deve abranger tudo, todo o ser do cristão, como um preparo integral para a volta do Senhor Jesus Cristo, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para o arrebatamento da igreja. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, tópico 3º, conservando espírito, alma e corpo. E aí a gente viu aqui na exposição do nosso querido irmão Jair que viver pronto para a volta de Cristo não é um viver com medo, com uma tensão, mas é estar alinhado, estar bem alinhado com a palavra de Deus. É permitir estar pronto para o retorno, para a volta de Cristo, é permitir que Deus esteja governando cada área da nossa vida. E aí mencionado pelo irmão Jair aqui, que nós, mesmo salvos, temos uma luta interior dentro de nós, tendo em vista da nossa velha natureza. Nós somos, mesmo salvos e regenerados em Cristo, temos duas naturezas que habitam em nós, a carnal, a natural, e a espiritual. E aí, essa luta interior que o crente tem, ele não é um sinal de fracasso. Na verdade, é uma evidência de que aquele ser humano, aquele crente, de fato nasceu de novo. Porque quando a gente vê o novo nascimento sendo gerado na vida de alguém, a partir dali nasce o conflito. Às vezes as pessoas... Uma pessoa que não tem luta com absolutamente nada na sua caminhada, é possível que essa pessoa não tenha nascido de novo. Porque quando nasce de novo, passa a existir o conflito entre a nova natureza e a velha natureza. Ambas estão lutando uma contra a outra. E o Espírito Santo opera em nós, produzindo em nós uma santificação. E o trabalhar do Espírito Santo não é uma santificação parcial, mas é uma santificação que ela vai ser completa, conforme o ponto 2 nos apresenta, e também vai ser contínua. Então, quando a gente olha o processo da santificação, ela não é algo que fica paralisada, mas é um progresso. Não existe, o irmão Jair bem mencionou, que não existe nenhuma área na nossa vida que seja uma área neutra. Pelo contrário, os afetos, os pensamentos, as intenções, os desejos, tudo isso precisam estar debaixo do governo do Espírito Santo. É dessa forma que nós vamos estar conservados, espírito, alma e corpo, para a volta de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que é impossível, através de um esforço humano, através de capacidade humana, mas conservar espírito, alma e corpo é possível através dos meios que o Senhor Jesus forneceu através da sua graça manifestada. E aí essa santificação completa vai envolver o espírito em comunhão com Deus, a alma que ela vai ser renovada e o corpo que vai ser um corpo, um instrumento que é apresentado como um instrumento de justiça. E aí, somente pela graça do Senhor Jesus Cristo é que a nossa vida estará em constante clamor pela volta de Jesus. E não através de um medo ou fugindo da presença do Senhor, mas pela graça de Jesus Cristo, pela presença do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos esperar e aguardar a volta de Jesus com esperança. Irmão Jair, chegamos então ao final da exposição do tema de hoje. E aí nós vimos aqui, estudamos aqui sobre esse ser humano que já mencionado, essa pluralidade do ser humano, essa unidade plural, corpo, alma e espírito, ou conforme a ordem do apóstolo Paulo, espírito, alma e corpo, e que deve e que carrega dentro de si esse anseio de Deus. Mesmo quando o homem não conhecia Deus, lá dentro do seu ser tinha aquele vazio que sentia a falta de Deus, e esse vazio daquele que não conheceu ainda Deus continua lá e não pode ser preenchido por outra coisa senão pelo Espírito de Deus, porque a queda trouxe essa quebra de comunhão com Deus, mas nós percebemos, irmão Jair, que a redenção provida por Jesus Cristo trouxe
a redenção. Queda rompeu a comunhão, mas a redenção de Cristo restaurou o nosso acesso novamente para a comunhão com Deus. O que nós podemos concluir, irmão Jair, do tema que tratamos hoje, encerrando aí essa série de estudos baseados sobre o tema corpo, alma e espírito? Bom, nessa lição em que nós estudamos preparando corpo, alma e espírito para a eternidade, nós concluímos que aqui nessa jornada nós somos peregrinos nessa terra, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra que nós vivemos neste mundo, mas que nós não pertencemos a ele. Como cristãos, nascidos de novo, nascidos em Cristo Jesus, nascidos no Espírito, nós vivemos nessa terra, nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele, porque nós somos peregrinos e como forasteiros aqui nesta caminhada. E com isso nós jamais devemos perder o desejo pela eternidade com Deus. Enquanto aqui nós estiver nessa jornada, nós devemos sim viver na inteira dependência do Senhor Jesus Cristo, na dependência da graça de Deus, na dependência do Espírito Santo, e sabendo que o sangue de Jesus, ele tem poder para nos limpar de todo erro, de todo pecado, de nos purificar. Então nós devemos chegar diariamente até a presença do Senhor Jesus Cristo. E como fazer isso? Como Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Jesus Cristo, fala com o Pai em secreto, fala com Ele em secreto. É dessa forma, é individualmente que nós vamos ter essa comunhão com Deus e nós vamos sim estar preparados com a certeza da salvação, com a certeza da volta do Senhor Jesus Cristo, com essa esperança da vida eterna em nosso coração. Nós vamos viver assim, uma vida gloriosa aqui nessa terra até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o próximo ano que está se iniciando e teremos a alegria de estar contigo em mais vários estudos aí pela frente. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade de hoje. Então, que o Espírito Santo gere na nossa vida, cada dia, dia após dia, um desejo de mais consagração, de consagração total, plena e completa a Deus. Que não haja reservas na nossa vida, não haja embaraços na nossa vida, não haja áreas ocultas na nossa vida, que não haja entregas parciais da nossa vida ao Senhor, que o nosso espírito esteja rendido ao Senhor, que a nossa alma possa ser renovada e que o nosso corpo seja consagrado ao Senhor, como aqui tratado o corpo é o templo do Espírito Santo. Que a cada manhã começamos o nosso dia na presença do Senhor, que a cada dia que nós vivamos, nós possamos viver para a glória do Senhor e que cada noite que a gente termine, nós terminemos ele com gratidão e com esperança no Senhor. Que nós possamos viver até o último dia da nossa vida, com os olhos erguidos aos céus e com o nosso coração aguardando a gloriosa e bendita esperança da vinda de Jesus Cristo e da plenitude de Deus em nossa vida. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Encerramos hoje esta série. Desejamos a você um Feliz Natal, um ano de 2026 abençoado. Lembrando que na próxima semana nós voltaremos com uma nova série de estudo para juntamente com você crescermos na graça e no conhecimento na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nos vemos no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor Jesus.